Fala, missionários, tudo bom com vocês? Eu sou o Diogo e bem-vindos ao meu canal e o da minha esposa, o Missão A2. Vamos falar sobre um assunto que me deixa muito preocupado, muito mesmo. Não é recente que isso acontece, todo mundo sabe, mas aí os cristãos brasileiros eles dão muito mau testemunho. Por que eu tô vindo falar isso aqui com vocês? Porque eu tenho um parente e alguns conhecidos que eles sempre falam comigo nesse sentido de cara, eu odeio crente. Para mim, cristão é a pior referência de todas. Eu conheço uma pessoa, ele faz parte da minha família, e ele é um dos braços direitos do chefe dele. Ele tem um cargo muito alto na empresa dele. E ele fala aberta e claramente: eu não quero contratar crente nunca mais. Ele fala que não gosta de pessoas que vão para a igreja. E ele me explicando o motivo, eu entendo e concordo com ele. Ele fala que todas as contratações que ele fez de um cristão, de um evangélico, ele teve problema. Faltava no trabalho, não cumpria nada do que era pedido, dava perdido no trabalho para ir para a igreja, para fazer as coisas na igreja. Fora os conhecidos cristãos dele que tinha fora do ambiente de trabalho também, que não eram bons referenciais. E hoje nós no Brasil nós vemos uma porcentagem de cristãos tão grande. Só de evangélicos no Brasil são 47% dos evangélicos. E nós vemos muitas pessoas reclamando de cristãos, sendo que o cristão deveria ser um referencial para aqueles que, principalmente para quem não é cristão. Nós estamos servindo de pedra de tropeço. Eu entendo aquela pessoa que é novo convertido. Aquele novo convertido que está empolgado, está emocionado, ele tem falhas. Mas isso não acontece somente com os novos convertidos na fé. Mas acontece com muitos que são antigos de conversão. Que se dizem pelo menos convertidos. Eu já tive esse problema no começo da minha caminhada. Eu tinha um pé no mundo, um pé na igreja. Então eu tinha costumes do mundo e queria falar da salvação de Cristo, eu queria falar de Jesus, eu queria botar na cabeça das pessoas quem era Cristo, porém as minhas atitudes não refletiam a isso. E isso é muito preocupante. Só uma pausa rapidinho. Vocês estão vendo essa camiseta maravilhosa aqui, ó? Tá vendo? Isso daqui é da nossa marca, gente. Nós temos uma marca chamada Ecolelo, incrível, maravilhosa. Ela serve para que a gente consiga manter outros missionários, pessoas ajudando outras pessoas. Então, se você não tem uma dessa, cogite comprar uma dessa, tá bom? Apoia, siga a gente tem canal no Instagram, a gente tem canal até no TikTok. Temos nessas duas redes sociais, temos o nosso site, então cogite entrar lá para comprar sua camiseta, para divulgar. Gente, tem um propósito, queremos fazer com que o lucro dela gere esperança no coração das pessoas. Tanto é que esse é o significado da palavra ecolelo, tá bom? Voltando lá. Então, nós vemos hoje muitos maus testemunhos de cristão. Infelizmente, nós temos falhas, mas a cada dia nós procuramos melhorar. E uma das coisas que é diferente em você ter os seus erros, os seus pecados, e a diferença entre você achar que está sendo um bom cristão e está fazendo a vontade de Deus, sendo que você está abandonando o seu compromisso fora da igreja. Lembra que eu falei para vocês de um parente meu que reclamou e não contratou evangélicos e odeia evangélicos e eu concordei com ele? Uma dessas contratações que ele fez, abandonava o serviço no meio do dia para poder servir na igreja. Isso é um problema gigantesco. Nós cristãos não somos feitos para servir dentro da igreja. Nossa prioridade, digamos assim, é fora da igreja, é sermos referencial para aqueles que não são cristãos ainda.
para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Dentro da igreja nós temos que ajudar? Sim. Dentro da igreja nós temos que servir? Sim. Mas quando nós estamos com tempo hábil? A não ser, obviamente, que você seja um missionário, um obreiro, um pastor. Essas pessoas que servem em tempo integral é diferente. Mas se você tem o seu trabalho circular, é sua obrigação ser o melhor funcionário daquele lugar. É a sua obrigação. Eu já tive essa minha fase de novo convertido e não fui um bom testemunho onde eu estava trabalhando. E eu me arrependo muito até hoje. Infelizmente, eu deixei esse mau testemunho e isso me deixa extremamente mal. Porque eu dei mau testemunho do meu Deus. Como é que eu posso pregar um evangelho sendo que eu não prego em atitudes? Eu não sou um referencial fora das quatro paredes da igreja. Dentro da igreja, incrível, maravilhoso. Mas e fora dela? E fora da igreja, que é onde eu deveria ser aquele exemplo incrível e maravilhoso de cristão. Deixa eu ver se está gravando. Beleza, tá. Vou ler aqui um versículo para vocês. Está em 1 Coríntios 10. Se participo da refeição com ação de graças, porque eu sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos e nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Você entende que você pode ser pedra de tropeço para quem está lá fora? Você tem noção que perigo é isso? Que loucura que é isso? Talvez nós estamos sendo pedra de tropeço para as pessoas. E nós deveríamos ser exemplo de Cristo na terra. Para apresentar Cristo para essas pessoas, para que elas conheçam o Salvador através da sua vida. Mas você está sendo pedra de tropeço. Nós estamos sendo pedra de tropeço para aqueles que estão lá fora. Sendo que o seu primeiro chamado é pregar o evangelho. Como é que você vai pregar o evangelho sendo que você não o vive? Isso me deixa muito preocupado. Esses 47% da população evangélica brasileira era para o Brasil ser o melhor país do mundo. Era para a gente termos ótimos políticos cristãos e nós não temos. É assim aterrorizador, aterrorizante. Nós teríamos que ter ótimos professores e nós temos sim ótimos professores. Nós era para termos cristãos honestos. Mas nós não temos cristãos honestos nem dentro da igreja, quanto mais fora dela. Quando Paulo fala que não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus, ele fala primeiro para os judeus e para os gregos. A nossa prioridade é sermos bons testemunhos lá fora, não é dentro da igreja. Dentro da igreja não é lugar de você servir a Deus. Servir a Deus é fora da igreja. Dentro da igreja você está ali para ser treinado, para ouvir a palavra de Deus, para ajudar. Obviamente que você vai ajudar na igreja, obviamente você vai ser mão de obra ali também, você vai servir, ajudando, fazendo, limpando. Sim, claro. Mas o seu maior compromisso é fora da igreja, não é dentro dela. O seu maior compromisso é com as pessoas que estão lá fora, sedentas por Deus, e você está sendo nós estamos sendo maus testemunhos para essas pessoas. Nós precisamos ser bons testemunhos para eles. E a gente não está sendo. Então, antes de você querer ser um ótimo cristão dentro da igreja, procure ser um excelente, o melhor cristão fora dela. Dentro do seu trabalho, seja o melhor funcionário. O que chega antes e sai depois. O que faz tudo que pede até mais. Irrepreensível, não mente. Nunca minta. Nunca esconda. Nunca roube, nunca sonegue imposto. Não é questão de Deus vai te honrar, não é para isso que você vai ter que ser honesto. Você tem que ser honesto porque você ama a Deus e você quer que as pessoas olhem para você e que você seja lembrança dos céus, do reino de Deus. Você precisa ser a lembrança de Cristo.
Gente, antigamente ser cristão era você ter uma preferência na fila de qualquer emprego. Hoje em dia você é colocado por último. Talvez você nem é chamado só pelo fato de você ser cristão. Isso é triste. Nós que seguimos a Cristo, que conhecemos a Cristo, que deveríamos pelo menos conhecer a Cristo, deveríamos ser os referenciais, falassem que conduta perfeita. Mas nós não estamos sendo essa pessoa. Você tem que resplandecer a luz de Cristo lá fora para que Ele seja glorificado, não você, não a sua igreja. Você não tem que agradar o seu pastor. Você não tem que agradar as pessoas da sua igreja. Você tem que agradar Cristo. E você só agrada Cristo fora da igreja, sendo luz, sendo referência de um bom cristão. Lá fora, pregando o evangelho, tendo uma boa e excelente conduta, para aqueles que estão lá fora, glorifiquem a Deus através da sua vida, só pela sua boa conduta. Então que a gente possa ter essa mudança de mente, que a nossa responsabilidade é fora da igreja, que a sua prioridade seja apresentar um evangelho puro para aquelas pessoas que estão lá fora. Apresente um evangelho puro e simples para essas pessoas, com atitudes que a sua pregação vai ser muito mais fácil de ser compreendida. Você não vai precisar ser o melhor teólogo se você tiver boas condutas. Com um evangelho simples e uma conduta irrepreensível, pessoas vão glorificar a Deus através da sua vida. Tá bom? Que esse ano, que a sua vida inteira seja para glorificar a Deus, para as pessoas que estão lá fora. Sirva na igreja com amor, com graça, com empenho, mas entenda que a prioridade é lá fora. Tá bom? Fiquem com Deus, siga a gente, curte, compartilha. Se você fala para mim o que você acha aqui embaixo. Então Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.